O São José e seus lugares de hoje está no clima de aventura. Você tem medo de serpentes? Bom, a repórter aqui banhou coragem e nós estamos no Serpentário da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Criado em março de 1998 com a finalidade de estudar as serpentes da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Serpentário da Univap tem infraestrutura para a criação, manutenção e pesquisas de serpentes. O espaço conta com mais de 200 serpentes. 10 espécies podem ser encontradas aqui. A bióloga Edivana Toledo conta quais trabalhos são realizados no Serpentário. O Serpentário ele é uma categoria de criador científico. Então, atualmente, na universidade existem algumas pesquisas que trabalham diretamente com as serpentes. Seja na área de fisiologia, farmacologia do veneno, quanto no comportamento e desenvolvimento desses animais em cativeiro. Considerado um dos répteis mais temidos da natureza, quando o assunto é serpente, a boa notícia é de que o Brasil conta com mais de 370 espécies, porém, apenas cerca de 20% são venenosas. A maioria não oferece risco, mas é claro que venenosa ou não, uma serpente sempre assusta. E para provar que a maioria não oferece risco, nossa entrevista conta com uma personagem bem curiosa. Ela quase não para quieta. Essa serpente aqui é conhecida como cobra do milho. Originada dos Estados Unidos, é um réptil geralmente calmo, agradável de manusear e raramente pica. Por causa dessas qualidades, algumas vezes são encontradas em cativeiros. A bióloga Edivana conta como essa serpente veio parar aqui. Esse animal ele veio da apreensão da polícia via correio. Foi um animal que acho que despacharam por correio. Coitada, dentro de uma caixa. E aí a polícia foi acionada, fizeram Não, agora imagina o coitado do funcionário do correio, né? Porque até então você olha, você não sabe se é venenoso ou não. Aí você abre a caixa, tem uma cobra lá dentro, meu Deus do céu. As serpentes geralmente não atacam, elas se defendem. Uma distância segura pode evitar as temidas picadas. Para provar que alguns metros longe são suficientes, eu fui conhecer, claro, acompanhada da bióloga, o solário. Aqui, me enchi de coragem e entrei na casa da Gigi. A Gigi, na verdade, é um macho. Essa jiboia já está aqui há mais de 10 anos. A serpente que chegou com apenas 10 centímetros é considerado o mascote do serpentário. A Gigi é muito pesada. Eu aproveito que a cabeça dela está bem longe para tocar a cauda. Vamos deixar a Gigi tranquila, né? Deixa ela ir no cantinho dela. E já que eu ganhei confiança aqui, a entrevista segue na Casa das Cascavéis. Bom, e aqui também nós encontramos a pele, né? Na verdade, das cobras. Porque elas trocam, com qual frequência que elas trocam? Então, a frequência ela varia muito. Quando é filhote, praticamente uma vez por mês. O adulto tende a diminuir, conforme mesmo o estímulo e a necessidade. Então, pelo menos, no mínimo umas 3, 4 vezes por ano, esse animal vai trocar de pele. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai engordando, ou essa pele vai desgastando, então ela entra em processo de troca de pele. E o legal que a bióloga me contou aqui, Edivana, que essa pele na natureza, ela também serve para os ninhos, né? Os passarinhos acabam colocando ali no ninho. Isso, existe uma espécie de ave que ela acaba utilizando por fragmentos, por pedaços dessa pele e coloca no ninho, acho que como forma né? Não, e como forma até mesmo de afugentar os predadores. Acho que pelo cheiro, né, de repente. Sim, não, e até a textura, né? Um predador olha lá de cima e fala, tem uma cobra lá embaixo, não sou louco de pegar esse filhote, né? Que bacana. E uma coisa também que é muito interessante, que no finalzinho aqui a gente consegue observar o chocalho, né? Somente só as cascavéis que tem chocalho. Só as cascavéis que possuem chocalho. E as pessoas têm mania de falar que o chocalho tem relação com a idade da serpente. Não é verdade? Não é verdade. O chocalho ele está relacionado com cada troca. Cada vez que o animal ele troca de pele, fica um fragmento dessa pele no final da cauda e ali ele vai tomando formato e forma um guizo, um botãozinho. E aí cada vez que ela troca vai formando um botãozinho. Então não tem relação com a idade. Não tem relação com a idade. Entendi. E também outra coisa, o chocalho ele é um alerta, né? É a serpente avisando, a cascavel avisando, não chega perto, eu tô ficando irritado. Felizmente aqui não tem ninguém com o chocalho balançando não durante a nossa entrevista. Então acho que elas estão confortáveis, né? Estão confortáveis com a nossa presença aqui. Bom, melhor não abusar, né? Já passamos tempo demais conversando dentro do solário das Cascavéis. Já que criei uma certa intimidade com as moradoras daqui, vamos devolver elas para o cantinho favorito.
A entrevista segue com a presença da ilustre convidada. A cobra do milho ficou bem à vontade, passando de um colo para o outro. Essa aqui é uma serpente que não é venenosa. Podemos até dizer que é dócil, mas ninguém gosta de se deparar com serpentes pelo meio do caminho, né? E para evitar a presença desses vizinhos, considerados por muitos indesejáveis, alguns cuidados são fundamentais. Quem mora em áreas mais afastadas, né, as áreas periurbanas, as áreas rurais, procurar sempre deixar um terreno limpo, né, o mato roçado, evitar acúmulo de lixo que pode atrair roedores, que é a principal fonte de alimento dessas serpentes que são peçonhentas. E sempre assim que você tiver que adentrar a um mato, a uma floresta, seja para trabalho ou seja para lazer, procurar roupas assim, material mais grosso, uma bota, né, um sapato fechado. A espessura do dente delas, uma bota já consegue evitar que chegue até a pele do ser humano? Vai variar muito em relação à espécie de serpente. Normalmente, o uso de botas e perneiras, eles reduzem até 90% do acidente. Ah, entendi. Né? Porque não necessariamente, quando o animal ele defere o bote, ele vai com as duas presas e vai segurar. Muitas vezes, elas acabam raspando. Né, só para dar um alerta. Só para dar um alerta. Então, assim, mas esse raspar, dependendo da espécie, já é o suficiente para injetar veneno. E se depois de todos esses cuidados, ainda assim ocorrer um acidente como uma picada de serpente, a bióloga orienta quais são os procedimentos. Em São José nós temos o Hospital Municipal, que é o hospital de referência na região em caso de acidente por serpentes. Imediatamente ela tem que procurar atendimento médico no hospital de referência da região. Manter a calma é importante. Procurar manter a calma, não só a pessoa que sofreu o acidente, mas também quem está fazendo o atendimento, quem está ajudando. Lavar o lugar é importante? A gente aconselha lavar o local com água e sabão, como qualquer outra mordida, né, de animal pode apresentar bactérias, né? Então a gente aconselha a lavar com água e sabão e procurar atendimento médico o mais rápido possível. Além do serpentário, o Centro de Estudos da Natureza da Univap conta também com um borboletário e um viveiro de plantas medicinais. Depois do intervalo, a gente explora esses outros espaços. O São José e seus lugares volta já! O São José e seus lugares de hoje visita o Centro de Estudos da Natureza de uma universidade aqui do município. O espaço, aberto para a comunidade, recebe diariamente visitas de escolas e até mesmo dos próprios alunos da universidade. Essa turma do curso de odontologia deu um tempinho nas aulas para visitar o serpentário. Atentos, eles prestam bastante atenção às orientações da bióloga. O nosso passeio segue e agora vamos explorar outros espaços dos Centros de Estudos da Natureza, o borboletário. O espaço tem como objetivo principal a preservação das borboletas. Aqui também são realizados trabalhos educacionais com os alunos de escolas públicas e privadas do município. A gente tem agendamento o ano inteiro, né? As escolas agendam, escolas, comunidade em geral, porque a maioria das escolas não tem uma área verde grande, ampla, para poder mostrar, né? E acho que a partir das crianças é que a gente consegue mostrar essa importância desses trabalhos, né? Desses animais que muitos podem estar ameaçados de extinção. Existe um número grande de espécies, mas nós trabalhamos só com as espécies aqui do campus Urbanova. A gente tem um mostruário de borboletas aqui do campus. E uma coisa muito interessante que a senhora me falou, que é assim, onde tem borboleta, não tem poluição. Borboleta e poluição não combinam. Não combinam. É um ambiente limpo, né? Um ambiente que as borboletas, elas são... Então, quando existe ação antrópica, o homem invade o espaço, a gente sabe que os animais, a tendência vão embora. Vão embora, né? Então, as borboletas, elas têm essa característica. O assunto borboletas gera bastante curiosidades. Você já ouviu aquela expressão que se tocar a asa de uma borboleta e levar a mão até os olhos pode trazer sérios riscos à saúde?
A aluna do 5º período do curso de Ciências Biológicas, Suzane, contou pra gente que essa é a principal dúvida das crianças. Nós recebemos as crianças, nós recebemos as escolas de ensino fundamental e médio também, mas é muito curioso, são várias dúvidas, as crianças têm muitos questionamentos. Quais são as perguntas que eles fazem? Existe a clássica da pergunta das borboletas, se a borboleta cega. Porque essa pergunta é um tanto... Todo mundo fala, né? Muitas crianças já ouviram essa história. Se você colocar a mão ali na asa da borboleta e levar aos olhos... Então, qual que é a resposta? Por favor, né? Vamos esclarecer as dúvidas de todas as crianças e até alguns adultos, né? Com certeza, principalmente dos adultos, porque a gente recebe toda essa instrução, né? As crianças crescem. O adulto tem a informação errada e passa para a criança a informação errada. Na verdade, o que acontece é que nós temos a asa das borboletas são repletas de escamas, funciona como um telhado. E essas mini escamas, quando elas são tocadas, elas voam no ar de uma maneira bem delicada. Então, muitas vezes a gente fica com a mão com aquelas escamas e leva aquela mão aos olhos. O que acontecia antigamente, as pessoas passavam a mão nos olhos contendo essas escamas e é o que gerava uma irritação. Mas não chegava, ficava... Não fica, e aí assim, na verdade qualquer corpo estranho que você introduz no seu olho vai causar uma irritação. Então isso sem o tratamento adequado pode evoluir alguma infecção, mas não que necessariamente as borboletas causem cegueira, isso não acontece. Opa, que bom, né? É mais uma dúvida aí que com certeza esclareceu a dúvida de muita gente. É só um corpo estranho, na verdade se a gente mexer com esse animal, qualquer animal que a gente manuseia, lavar as mãos depois para não ter contato com os olhos, nenhum corpo estranho, né? Uma outra dúvida bem comum aqui é sobre qual a diferença entre uma borboleta e uma mariposa. Bom, então nós estávamos falando da diferença da borboleta para mariposa. Sim. Então a diferença principal é que as borboletas elas são mais diurnas, sim, mas existem borboletas também noturnas. Tudo é exceção. Tudo é uma exceção. E a mariposa, ela é mais noturna. A mariposa, ela pousa com as asas abertas. Isso. E uma borboleta, gente, você nunca vai encontrar uma borboleta pousadinha ali com a asa aberta. Ela sempre vai estar com a asa fechadinha. Então tá aqui as duas espécies, né? A diferença de uma curiosidade interessante é que as borboletas, elas vão estar com as asas fechadas, mas elas podem estar fazendo um movimento e esse movimento serve para elas poderem respirar. Elas abrem as asas para poder auxiliar a respiração. Para auxiliar a respiração. Ótimo. Bom, gente, acho que tá esclarecida aqui as dúvidas sobre borboletas, mariposas. O espaço é lindo e vale a pena visitar, viu? Eu acho que é muito interessante. Obrigada pelos esclarecimentos. E a criançada, né, os adultos que estão em casa, que estão com dúvida, vem visitar o borboletário que vale a pena. Agora eu vou devolver as espécies lá para a caixinha, porque são peças preciosas. São. Outra dúvida que sempre surge durante as visitas escolares é referente à alimentação das borboletas. A borboleta é um tanto clássico a gente observá-la nas flores, ela se alimentando de néctar. O que acontece também é que elas se alimentam de sal. Elas se alimentam na natureza até mesmo de fezes e urina de outros animais. Poxa, curioso. Exatamente. E assim, é muito curioso entre as lagartas e as borboletas, é que elas têm uma alimentação completamente diferente. E coisas que acontecem durante a fase, né, de metamorfose delas, ainda não conseguiram ser descobertas. Onde tem plantas e flores, tem borboletas. Cercado de áreas verdes por todos os lados, o viveiro de plantas medicinais é outro espaço onde alunos e professores colocam em prática o conteúdo da sala de aula. Depois do intervalo, a gente conhece o viveiro de plantas medicinais da Univap. O São José e seus lugares volta já! O viveiro de plantas medicinais é outro espaço voltado para a comunidade. Aqui, as aulas acontecem na prática. Então aqui, ó, nós fizemos uma estaca e você tá vendo as gemas aqui, ó? Todas essas são gemas que quando enterrar ela vai enraizar daqui.
Professora e alunos colocam as mãos na massa. Nesse caso aqui, fica melhor dizer que eles colocam as mãos na terra, né? Com o objetivo de estudar as plantas do Vale do Paraíba, o viveiro, criado em 1997, conta com 64 canteiros e é considerado um laboratório vivo. A doutora em plantas medicinais Valderez explica os serviços realizados aqui. Nós fizemos um levantamento etnobotânico, num bairro tradicional aqui de São José dos Campos, e a partir desse levantamento nós colocamos as plantas no canteiro, com o objetivo de resgatar a tradição, que é passada de geração em geração. E também o viveiro, ele objetiva, como vocês podem ver, é um viveiro, um laboratório vivo, né? Os alunos fazem os trabalhos das disciplinas de botânica, ecologia, até de zoologia, em interação inseto-planta. Vários trabalhos no final da graduação também são oriundos daqui. Trabalhos de mestrado, já vários também saíram daqui. Então aqui é um espaço também de educação ambiental em que escolas de São José dos Campos vêm para cá para conhecer nas mais variadas faixas etárias. Além das plantas medicinais, também encontramos nesses canteiros alguns exemplares que fazem parte da nossa alimentação. Algumas dá até para saborear aqui mesmo. A Valderez me ofereceu algumas folhas de uma espécie primitiva de cacto, o Orapo nobis. Essa planta é um dos ingredientes mais famosos da cozinha de Minas Gerais. E é lógico que eu não ia perder essa oportunidade, né? Mas isso é muito bom. Gente, isso aqui tem gosto de infância. É mucilagem o nome? Mucilagem. E ela refogadinha? Refoga, sopa, natura. Gente, é muito bom. Olha, tá comendo. É muito bom. É bom deixar claro que nenhuma planta medicinal é prescrita por aqui. Nós abordamos sobre as plantas de um modo geral. Tem aquelas consagradas na literatura e já usada popularmente, que é chá de camomila, o chá de hortelã, mas nós não prescrevemos nada. Isso é papel do médico, porque planta medicinal não é produto natural, em função desses princípios ativos que ela tem, que é química, né? Então, não se prescreve nada aqui, só orienta até para não tomar aleatoriamente. E se alguma planta que contém uma substância tóxica for consumida? A literatura mostra vários casos de acidente com planta, principalmente para criança, né? Porque brinca, põe na boca. O correto seria não pôr na boca, não ter contato com mucosa. Mas no caso de um acidente, pega a planta e leva a planta e a pessoa que ingeriu para um pronto-socorro mais rápido, que lá eles vão fazer os procedimentos corretos, sempre passando por um médico. Todas as plantas que estão lá naqueles canteiros saíram daqui. Nesse espaço, considerado o berçário do Jardim das Plantas Medicinais, são realizados os primeiros trabalhos com as sementes e mudas. É onde a gente cultiva todas as plantas que alimentam a faculdade inteira, desde o momento que você entra pela portaria principal até aqui, todas as flores que a gente vê, todos os canteiros, as plantas saem todas daqui. Então, até inclusive o viveiro de plantas medicinais, aqui que são cultivadas, desde pequenininhas, sementes, igual a gente está vendo aqui, elas nascendo também, sendo cultivadas. Para chegar no Centro de Estudos da Natureza da Univap, basta acessar a Avenida Xixima e Fume, no bairro Urbanova. A universidade está localizada no número 2911. Grupos acima de 10 pessoas já podem agendar as visitas monitoradas. Para isso, basta encaminhar uma solicitação para o e-mail cen@univap.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 3947-1019. O São José e seus lugares de hoje explorou bastante a natureza, de serpentes a borboletas e plantas medicinais. E se você tiver alguma sugestão para o São José e seus lugares, manda um e-mail pra gente. Até o próximo programa!